nossa mensagem de hoje já tem como título: os dons espirituais é para o crescimento da igreja. Deus, Ele não só nos chama, mas também nos capacita. E se nos capacita para algo, é porque há propósito nisso ali. E uma coisa eu já aprendi na igreja, irmãos. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe. Nós podemos colocar muitos obstáculos para não usarmos os talentos e os dons que Deus nos deu. N razões que eu já escutei nessa minha caminhada com Cristo. Eu sou mulher, eu sou pobre, eu sou negro, eu sou baixinho, eu sou alto demais, minha voz não é bonita, eu não sou inteligente. Então eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, não tenho estudo. Nós podemos colocar tantos obstáculos para Deus, darmos tantos retornos para o Senhor, e dizer: Senhor, não dá, mas são só desculpas. Eu queria que você entendesse, tudo que você tem falado para o Senhor, muitas vezes são só desculpas, e tem cada uma esfarrapada, irmãos, e só Deus mesmo só Deus na sua misericórdia, no seu amor, não vou nem dizer entender, mas usar de misericórdia e de graça. E é isso que nós queremos falar nesta noite, sobre os dons espirituais. E tenho certeza que Deus irá falar muito com você. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo escreve para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, ela tinha algumas peculiaridades. Quais são as peculiaridades? Era uma igreja cheia de dons, cheia de talentos. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Mas Paulo, ele trata sobre esses dons espirituais, mais especificamente com a igreja de Coríntios. É claro que isso é uma carta para toda a igreja. Mas o que acontecia na cidade de Corinto? Essa cidade, ela tinha muitos templos, e eles serviam a dois deuses, o deus Apolo e a deusa Diana. E essa cidade existia muitos templos, e muitos sacerdotes e sacerdotisas participavam desse templo. Os homens que participavam do templo, que eram sacerdotes, eles tinham o cabelo comprido, e as mulheres, elas tinham o cabelo rapado. Esses sacerdotes se identificavam com isso ali. E também essas pessoas, ou as pessoas que cultuavam a esses ídolos, era muito forte o sobrenatural. Eles sabiam o que era falar em línguas. Eles viam demônios, eles viam o sobrenatural na vida deles. Eles viam espíritos de mortos. Então eles invocavam o demônio. Então era muito forte isso na vida deles. Aí eles se converteram. E Paulo escreve essa carta para eles. Eu vou dar um exemplo aqui para nós aqui. Vamos supor, para a nossa atualidade, vamos supor que a pessoa, ela trabalha em centro espírita, um candomblé, um umbanda, é pai de santo, é mãe de santo. O que acontece com essas pessoas quando elas se convertem? Elas conhecem o sobrenatural. Elas conhecem, elas sabem o que é falar em línguas. Elas já falavam em línguas. Então quando elas vêm na igreja falando em línguas estranhas, para eles não tem problema, porque eles já ouviram, eles falavam isso aí. Talvez para nós que nunca vimos, entramos numa igreja evangélica, lá eles falam língua estranha. Que negócio é isso aí? Então, essas pessoas quando se convertem ao Senhor, eles sabem o que é o mundo sobrenatural. Eles já viam espíritos, demônios, eles falavam, eles invocavam, faziam viagem astral, faziam sacrifícios, faziam oferenda. Então essas pessoas, elas têm um contato com o mundo sobrenatural muito forte. Então quando eles vêm para a igreja,
O sobrenatural para eles não tem dificuldade. Quando eles veem um demônio sendo expulso, quando vê alguém falando de língua, quando alguém tem visões, isso para eles é tranquilo. Tanto que essas pessoas, quando vêm para a igreja, isso para eles, eles também conseguem ver. Eles conseguem falar em línguas, agora é a língua dos anjos, a língua de Deus. Ou começa a ter visões, começa a ter o sobrenatural, porque isso faz parte da vida deles. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve mais especificamente para a igreja de Corinto sobre essas coisas. E um dos detalhes também, daí a gente tem que entender o contexto daquela cidade. O apóstolo Paulo, ali no capítulo anterior, ele fala sobre as mulheres colocar um véu. Por quê? Porque elas se convertiam, elas eram sacerdotisas, e elas se convertiam, e como elas eram convertidas, como é que elas podiam estar dentro da igreja, como é que elas podiam andar na rua? O que Paulo disse? Vocês coloquem um véu. Coloquem um véu sobre a cabeça. Já distingue vocês, o véu vai servir como cabelo para vocês. O apóstolo Paulo não estava dizendo que as mulheres tinham que usar véu na igreja. Só estava dizendo especificamente para aquelas mulheres. E os homens, como os homens tinham o cabelo comprido, e eram sacerdotes ali, o que Paulo diz? Corta o cabelo. Os homens cortam o cabelo. Não está dizendo que os homens têm que estar de cabelo curto. Porque é melhor estar de cabelo curto, né? Mas aí a preferência de quem quer ter cabelo curto, cabelo comprido. Mas não era uma lei, né? Não era uma regra na igreja para ter cabelo, para cortar cabelo. Então só para a gente entender algumas coisas que acontecem, a gente traz para a igreja e pensa que isso é um costume. Muito bem. Versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam o quê? Não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes, sem informação. Se tem uma coisa que Deus quer, é que vocês saibam sobre os dons. A ignorância dentro da igreja é um problema. A ignorância ela é um problema em qualquer lugar. Um povo ignorante, um povo que não estuda é um problema. Porque é fácil você manipular. Você vai lá dar uma cesta básica, dar uma comida, é o que eu quero. Não conhece, não consegue ler, é analfabeto. Então o analfabetismo, a ignorância, não é isso que Deus quer. E nós, como somos crentes, nós temos que ver o que a palavra de Deus fala. Então é um alerta de Deus. Deus está alertando você. Está dizendo, olha, meu filho, eu não quero que você seja ignorante acerca dos dons espirituais. Mas eu não concordo, eu não gosto, eu vi falar mal desse negócio. Não seja ignorantes. Quando a palavra de Deus fala em dons, ela está dizendo de presente. No livro de Romanos, eu vou dizer uma coisa para você que você talvez não entenda. O livro de Romanos diz que os dons dados por Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Por exemplo, né? Vamos supor que isso aqui seja um perfume. Aí eu chamo o Manolo. É um perfume, né? Na realidade é um perfume, né? Mas só que é o óleo da unção aqui ungido, perfumado. Eu digo assim, Manolo, querido, hermano, eu vou regalar-te um regalo, né? Com muito carinho. Aí eu dou para ele. Passado alguns dias, eu digo assim, Manolo, eu me arrependi do presente que eu dei para ti. Eu quero ele de volta. Vai ficar assim, como assim? Tu me deu e quer de volta? Deus é assim. Os dons que Deus deu para você, Ele nunca vai tirar. Você até pode não usá-los, mas Deus nunca vai tirar. Tu morre com ele, vai para o caixão com esse dom, mas Deus nunca vai tirar, porque é um presente. Deus deu para você. Mas por que Deus deu o dom? O William aqui deu um dom de tocar. O William está cumprindo o seu destino, a qual Deus criou ele. Mas o William, Deus criou o William e disse assim, eu vou dar um dom para o William. Ele vai me adorar. Ele vai ser tecladista, pianista, né? O que mais tu toca tudo, irmão? Violão, guitarra, assim vai, né? Então, Deus deu para ele esse dom. Deus disse, eu vou te criar para isso. Quando Deus estava lá imaginando, né? A palavra de Deus fala em conselho do Senhor, antes de nos criar, então viu um conselho no céu, e Deus disse, não, o William vai nascer na cidade tal, mas vai ser
um tocador de instrumento. Ele está cumprindo o que Deus quis? Tá. O dom está ali. Mas sabe onde é que o Eli podia estar agora? Na noite. A Andressa até se arrepiou já agora. Podia estar na noite, tocando lá, num barzinho. Ele estaria usando o dom que Deus deu? Estaria. Mas é para Deus? Não. Não foi para isso que Deus deu. Ele estaria fora do propósito do Senhor. Então, os dons que Deus nos dá é para a sua glória. É para usar para o crescimento do Senhor. Então, não podemos ser ignorantes. Os dons são irrevogáveis. Deus deu, Deus não tira. É para sempre. Eu até posso não usar para o reino, posso usar até para o diabo. Mas foi um dom que Deus deu. Presente que Deus dá para você, como eu usei o exemplo, eu dei o presente, ou você dá um presente para o teu filho, o filho vai lá e gosta, primeiro dia, ai que legal, um pouco joga pro canto, não quer mais brincar. Você vai tirar o brinquedo do filho, o filho vai brincar, não quero mais brincar. E às vezes é assim, Deus dá o dom, eu não quero mais isso ali para mim. Mas só que, um dia, você vai ser cobrado por não usar os dons que Deus deu para você. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Paulo está dizendo assim, quando vocês não tinham Deus, vocês eram pagãos, vocês adoravam outros ídolos, mas vocês eram atraídos fortemente por esses ídolos mudos. Eles conheciam, irmãos, vamos e viemos, o sobrenatural não nos fascina? Claro que nos fascina. Quem é que não queria escutar o falecido falar lá? O cara lá perdeu um filho, ou perdeu a esposa, perdeu o pai, e de repente você vai lá numa sessão e o morto fala com você. Incorpora alguém lá e o morto fala. Claro, isso é sobrenatural. As pessoas querem isso. As pessoas são fortemente atraídos pelo sobrenatural. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, antes que vocês eram pagãos, vocês eram fortemente atraídos por esses ídolos mudos. Paulo depois ele fala o seguinte, que o ídolo em si não é nada. O ídolo não faz nada, pega ali uma estátua ali, não faz nada aquela estátua. Mas só que Paulo diz o seguinte, o problema é o que tem por trás daquele ídolo, que são cultos a demônios. Então o ídolo em si não é nada. O Salmo 115 diz que tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E tornam semelhantes a eles os que servem a esses ídolos. Mas ele serviu esses ídolos, mas viu o sobrenatural. É por isso que Paulo então começa a trabalhar com eles sobre os dons. Você vai nesses centros de umbanda e terreiro, o que tu vai ver lá? Tu vai ver lá o São Jorge, tu vai ver lá o santo tal, a santa tal, a Maria Aparecida. Tu vai ver muitos santos que estão dentro de uma igreja, estão lá naquele lugar lá. Por quê? Porque não vai ter problema, uma coisa leva a outra, porque o que são os santos? São consulta mortos. Quando eu boto ali uma estátua de Paulo, uma estátua de Pedro, de Maria, eu estou rezando, estou me inclinando a esses ídolos, o que eu estou fazendo? Consultando mortos. Então não tem problema quando você entra no centro espírita, ou vai no centro de umbanda, candomblé, terreiro, tu vai lá ver um monte de ídolos. Mas não vai chocar. Por quê? Porque são santos. Já se faz a consulta a mortos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Interessante que Paulo está dizendo o seguinte, que lá nesses lugares, eles não vão dizer assim, eles não vão dizer que Jesus é o Senhor. Não vão dizer que Jesus é o Senhor. Irmãos, eu já expulsei muitos demônios de pessoas. E quando a gente está expulsando demônio, a gente imagina que o demônio foi expulso, e a gente fala assim, agora você repete comigo, Senhor Jesus. E a pessoa já resmunga, e já grita, e já espuma pela boca, eu não posso dizer isso. Por quê?
Porque quem tem demônio nunca vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não diz, ele não consegue, o demônio não deixa ele dizer, o demônio vai sufocá-lo, vai, de uma forma ou outra, vai agarrá-lo e não vai deixar. Então, quem não tem o Espírito, jamais vai dizer Jesus é o Senhor. Mas quem não tem o Espírito, ou melhor, essas pessoas que às vezes achamos que têm o Espírito, eles nunca vão dizer assim, que Jesus é bênção. Eles só vão dizer, falar mal de Jesus. Eles vão dizer assim, Jesus é um médium, Jesus é um ser espiritual. É isso que estão dizendo. A gente vem para a igreja, a gente diz assim para vocês, olha, faça um curso de membresia, um curso de maturidade, um curso de ministério. Vocês têm que crescer, façam cursos, venham nos cultos, leiam a Bíblia. O que a gente está dizendo? Você tem que crescer, é isso que estamos dizendo para você. Mas você vai nesses lugares, sabe o que eles dizem? Você tem que desenvolver a tua mediunidade. Você tem que crescer. Eu vejo em você um grande potencial de crescimento. E o cara, uau, então eu posso crescer? Pode. E as pessoas se jogam, compram livros, participam de seminários, vão atrás, fazem curso, por quê? Porque eles querem crescer. Mas estão nas trevas. Mas nós estamos na luz. E o nosso crescimento às vezes não é um crescimento de se lançar, de se jogar, de crer. Nós colocamos muitos obstáculos, colocamos dificuldades, colocamos desculpa. Às vezes falamos que é o trabalho, às vezes falamos que é o cansaço, às vezes falamos que é os problemas. Irmãos, são tudo desculpas. Tudo desculpa. Há diferentes tipos de dons. O Espírito é o mesmo. Nós temos um Deus. Nós servimos um Deus só. Mas a maravilha desse Deus é que são 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem ciúme, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece, é isso que diz a palavra. Jesus é o Filho. E nós temos o Pai, mas esses 3, eles formam um Deus só. O problema é quando eu digo, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma força, é uma energia. Eu vou ter sérios problemas para acreditar nos dons espirituais. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Se eu não entender que o Espírito Santo é Deus, eu jamais vou ser convencido dos pecados. Houve um momento que Jesus ele foi batizado nas águas, e veio o quê? Veio uma pomba, o Espírito Santo de uma forma corpórea de pomba, representando o Espírito Santo, e veio uma voz do céu. Esse é o meu filho amado, em quem eu me compraz, em quem eu me alegro. Então, naquele momento estavam as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que Jesus fez? É muito importante entender sobre Jesus, porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Mesmo quando ele foi homem, ele não deixou de ser Deus. Porém, a palavra de Deus diz que Jesus aniquilou-se a si mesmo, ele esvaziou-se, ele não quis ser como Deus, ele deixou de lado a sua divindade, ele não deixou de ser Deus, mas ele não quis usar os atributos de Deus. Tudo que Jesus fez foi como homem, todos os milagres que Jesus fez foi como homem, mas ele tinha intimidade com o Pai, ele buscava o Espírito Santo. O que Jesus estava nos ensinando? Que tudo aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer também. Tudo. E ele diz que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. Jesus fez como homem, ele fazia tudo na dependência do Pai. Ele ia para o monte orar. Se eu fosse Jesus, para que eu ia para o monte orar? Eu sou Deus. Não, ele ia para o monte orar porque ele era homem. Ele tinha as suas tentações, ele tinha as suas provações. O que ele ia? Ele ia para o monte orar, buscar intimidade com o Pai. Tudo que Jesus fez foi como homem. Ele não fez como Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele foi obediente até a morte. Por quê?
Por que Jesus foi assim? Por que Jesus gostava de ser chamado Filho do Homem? Porque o primeiro homem que Deus fez, que foi Adão, trouxe morte. Trouxe morte. Jesus é tratado de o último Adão. Esse Jesus era o outro filho de Deus. O primeiro filho trouxe morte, que era Adão. O outro filho, Jesus estava lá no céu. O que ele fez? Ele foi gerado dentro do ventre de uma mulher. A única maneira de um espírito de estar nessa terra encarnado numa pessoa é através do ventre da mulher, não tem outra maneira. Jesus podia ter se transformado assim, ó, aqui nasceu, aqui está aqui Jesus. Não! Jesus foi gerado dentro do ventre de uma mulher. Sem iniquidade. Por que sem iniquidade? Quando a palavra de Deus fala em iniquidades, sempre iniquidades tem a ver com os nossos familiares. Quando se fala em iniquidade é diferente de pecado. Pecado é o pecado que nós fazemos durante o dia, as coisas erradas que fazemos, transgressões. Mas iniquidade tem a ver com os nossos pais, tem a ver com os nossos avós, isso são iniquidades. Jesus não tinha iniquidade, porque o pai dele era Deus, ele não tinha mãe. Você sabia que o sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho? Então, o sangue de Jesus era purinho, não era contaminado com a morte, com o pecado de Adão. Era purinho, estava ali, no ventre de Maria. O ventre de Maria o sangue de Maria era contaminado, Maria ia morrer. Tanto que ela disse assim, ó, no ventre dela, ela disse, aqui está o meu Salvador, bendiz a minha alma ao Senhor, ela dizia. E ela falava que no ventre dela estava o seu Salvador, ela dizia, eu estou carregando aquele que vai me salvar, que é Jesus. Eu estou carregando aquele que vai me salvar. Então, Jesus nasceu, ele não tinha passado iníquo, ele não tinha que estar pedindo perdão pelos pecados dos pais, nem dos avós e nada, então ele não tinha maldição sobre a vida dele, e ele também não pecou, ele foi puro, mas só que ele foi homem, mas não cometeu nenhum pecado, em tudo foi tentado, mas ele foi o filho perfeito. Quando ele andou sobre as águas, Jesus está dizendo o seguinte, nós também podemos andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi lá e começou a andar, andou, de repente Pedro parou, olhou para as águas e disse assim, vem cá, eu sou homem não anda sobre as águas. Aí ele afundou. Quando Jesus multiplicou os pães, Jesus está dizendo o seguinte, nós também podemos multiplicar os pães. Quando Jesus ressuscitou os mortos, nós também podemos ressuscitar os mortos. Quando nós curamos o paralítico, quando Jesus curou o paralítico, vocês também podem curar o paralítico. Então, tudo que Jesus fez, nós podemos fazer. A única coisa que nós não precisamos e que muitos fazem é morrer numa cruz. Quantas pessoas fazem sacrifício lá, levar cruz, se pregar numa cruz? Isso não precisa fazer, irmãos. Isso já foi feito. O sacrifício de Jesus é único. É aquele sangue derramado na cruz que nos purifica de todo o pecado. Aquele é o sangue perfeito. Então, Jesus foi o Filho perfeito de Deus. Jesus veio restaurar aquilo que Adão tinha perdido. Em Cristo, irmão, nós temos a nossa vida restaurada, a nossa eternidade restaurada, a nossa comunhão com Deus. Em Cristo nós temos todas as coisas. Então, saiba disso. Em Cristo você tem todas as coisas. Tudo que você precisa, você tem em Cristo. Só me dá um pouquinho mais de retorno aqui, senão vai faltar minha voz daí. Não sei se está chegando bem lá, mas aqui está baixinho. Está bem aí? Aqui está baixinho, nem só me dá uma aumentadinha para mim aqui, senão vai faltar voz para mim. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. O que é manifestação do... Só troca o slide lá. O que é manifestação do Espírito? O que é manifestação do Espírito? Nós vamos ver aqui os dons. Dons de curar. Dons de falar em línguas. Vários dons que tem aqui. Isso são dons.
Mas muitas vezes, eu pulei aqui, né, irmãos? Perdão aqui. Voltamos então aqui. Voltamos aqui para o versículo 4. Perdão aqui, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, a quem efetua tudo em todos. Então, tudo é Deus que faz. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A manifestação é aquilo que se manifesta, você pode não ter o dom de curar, mas um dia você vai lá e ora por alguém, e a pessoa é curada. Você tem o dom de cura? Não. Mas houve uma manifestação do Espírito Santo em mim, eu coloquei a mão sobre a pessoa, e a pessoa foi curada. Eu posso ter de vez em quando essa manifestação. Então a manifestação, Deus naquele momento, interpretação de línguas, nós vamos ver aqui para frente. Eu posso não ter o dom de interpretar línguas, mas Deus pode me usar com a manifestação. Uma pessoa está falando em línguas ao lado e de repente, uau, estou entendendo tudo que a pessoa está falando. Mas depois eu não entendo mais nada. Viu, faz tempo que eu não interpreto mais língua. Por quê? Porque você não tinha o dom. Deus te usou numa manifestação. Então, Deus pode se manifestar como Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é Deus. Deus não dá para botar numa caixinha e dizer assim, ó, Deus é assim que tens que fazer. Não é assim, irmãos. O batismo no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo é só se impor a mão. Não, irmão. Você pode bater no Espírito Santo aí, pouco você está orando ser batizado, num louvor está cantando ser batizado. Você pode estar lavando a roupa ser batizado no Espírito Santo. Pode ser realmente num louvor maravilhoso, a gente buscando o Espírito Santo ser batizado. Então Deus pode batizar, Jesus pode batizar como Ele quiser. Você sabe como é que eu fui batizado, irmãos? E olha que eu buscava. O que tinha para eu dizer para o Senhor, Senhor, se for batizado eu faço isso, se for batizado eu faço... Tudo que tinha para negociar com Jesus eu negociei. Eu até negociava com Ele. Negociei um monte de coisas. Senhor, se eu for batizado eu vou fazer isso, eu dou aquilo. Teve um momento assim, eu ia falar e bater no Espírito Santo, estava eu lá na frente lá. Era alguma campanha, estava eu lá, onde tinha batido no Espírito Santo, eu estava lá buscando, né? Vinha um pregador, um congresso, estava eu lá para ser batizado no Espírito Santo, e nunca fui. Sabe como é que eu fui? Dormindo. Deus é um Deus tremendo, me acordei no meio da noite falando de línguas, batizado no Espírito Santo. Talvez, quando eu descansei, digo, não, Senhor, tá bom, eu vou continuar buscando, mas eu sei que tu vai me batizar. Aí fui batizado dormindo, me acordei no meio da noite, falando em línguas, eu digo, uau! Deus é assim, irmãos. Deus pode agir de maneira... Então Deus não é assim, Deus age assim, não. Deus age como Ele quer, quando Ele quer, porque Deus é Deus. Pelo Espírito, mas só um detalhe, visando o quê? O bem comum. Tudo que Deus faz na igreja, Ele visa o bem de todos. Se o William está aqui tocando para o Senhor, mas está visando o nosso bem, nós estamos sendo abençoados. Eu estou sendo abençoado aqui, ele está tocando ali, mas você está sendo abençoado. Então tudo que faz é para o bem comum. Pelo Espírito é dada uma palavra de sabedoria. Esses dons aqui, são 9 dons, e são chamados de dons sobrenaturais. Existem muitos dons, mas esses 9 aqui em específico são dons sobrenaturais. Então pelo Espírito é dada uma palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? A pessoa vem falar com você sobre determinado problema, e o Deus então te enche de sabedoria e você dá para ela a solução para aquilo que ela está buscando. Para o seu problema, para aquilo que está buscando, você dá uma palavra de sabedoria. Quem tem o dom de sabedoria, sempre vai dar uma palavra de sabedoria. Quem não tem o dom, Deus pode se manifestar e naquele momento você dá uma palavra de sabedoria. Agora isso não significa que nós não temos que ser sábio, né? Sempre temos que ser sábio. Mas há aquela sabedoria sobrenatural, aquilo de, uau!
Só pode ter vindo de Deus uma solução dessa. Há outro, pela mesma palavra, mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ou de ciências. O que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento, muitas vezes eu cheguei aqui no altar e Deus já me dá uma palavra de conhecimento, de algo que está acontecendo. E Deus fala assim, fala sobre isso. É uma palavra de conhecimento. Eu não sei quem é, mas sei que aquilo que eu vou falar agora é para alguém. Isso é uma palavra de conhecimento. Aí o que Deus me dá? Uma palavra de sabedoria. Deus me trouxe o conhecimento e me dá uma palavra de sabedoria, ou uma palavra profética para a vida daquela pessoa. Quantas vezes que a pessoa vem falar comigo, e o Espírito de Deus já me dá uma foto, uma impressão, alguma coisa na minha mente, e eu já sei o que a pessoa quer. Por que Deus me mostra, por que Deus nos dá uma palavra de conhecimento, uma situação que está se passando na vida daquela pessoa? Por que Deus está mostrando aquilo? Para eu saber como chegar no coração da pessoa. Eu não preciso dizer para a pessoa assim, olha irmão, Deus está me revelando. Eu não preciso dizer isso. Às vezes até fala para se autopromover. Deus está me revelando. Cara, às vezes não precisa. Fica para ti isso. Fica para ti. O que Deus está dizendo? Deus está dando o caminho para você chegar no coração dessa pessoa. O que você vai falar para ela? Qual é o conselho? Qual é a palavra de sabedoria? Então, palavra de conhecimento é Deus te mostrar a vida da pessoa, o problema dela, o que está acontecendo. Isso é palavra de conhecimento. A outra, a fé. Essa fé aqui é a fé sobrenatural. É aquela fé que remove montanhas. É aquela fé que cura. Aquela fé que ressuscita o morto. É uma fé sobrenatural. Não é a fé para salvação. Existe uma fé que é para salvação. Não é essa fé. O que é fé? Fé é eu crer que Jesus Cristo morreu numa cruz. O que a palavra de Deus diz? Que a salvação é pela graça, mediante a fé. A salvação Deus nos dá pela graça. É algo que não merecemos. Então Deus está nos dando, ó filho, está aqui a salvação. Estão salvos por isso? Não. Tem que retornar para Ele a fé. Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu numa cruz. Aí eu tenho a salvação. Eu sei que Ele ressuscitou. Então Deus nos dá a salvação pela graça. Não são por obra, diz a palavra. É um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação fosse por obras, qual é o limite da obra? Quando que eu vou ter certeza que eu estou salvo se for por obras? Qual é o limite para eu ser salvo se for por obras? Eu atravessei uma mulher na rua, eu ajudei lá um pobre, eu dei uma cesta básica, então eu estou salvo por isso? Não! Isso não é salvação. Lutero, ele dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia assim, eu não faço obras para ser salvo. Eu sou salvo e faço boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e faço boas obras. E para que são as boas obras que eu faço? Para a glória de Deus. As boas obras que eu faço é para a glória de Deus. Tudo que não é para a minha glória. O cara lá é rico, ele faz assim, né? Se eu fosse um milionário, eu ia fazer assim, Fundação Facchini. Vou botar o Calixto na frente, porque tem tantos Facchini por aí. É quase que nem Silva já. Então, Fundação Calixto Facchini. Eu quero a minha glória. O que a fundação faz? A fundação recolhe moradores de rua, a fundação tem orfanato, a fundação faz isso, mas eu quero a minha glória. Agora, o pastor Facchini que é salvo, todas as obras que eu faço, não é para a minha glória. Ele tem que ser glorificado. Não é o meu nome. Não é o meu nome. Porque a fé sem obras é morta. Quero dizer uma coisa para você. Você tem fé,
você foi salvo, mas começa a ficar preguiçoso para ver. Começa a deixar de vir para os cultos. Começa a abandonar teu ministério. Eu vou dar uma folguinha no meu ministério, estou cansado. Irmão, começa a deixar as coisas de lado para tu ver o que vai acontecer com o tempo. Tu vai ficar crítico. Daqui a pouco a igreja não serve mais para você, a pregação já não serve mais para você. Por quê? Porque você está cada vez mais longe e você vai ficar sem fé. Porque a fé sem obras é morta. Então, saiba disso aí. Outros, o dons, fala dons, não fala dom de cura. Dons de cura pelo único Espírito. Então, há dons de cura. Então, há vários tipos de curas que Deus nos dá. Muitos tipos de curas. Há outro poder de operar milagres. Qual é a diferença entre operação de milagres e cura? A pessoa está lá com enxaqueca. Eu vou lá e oro. Saiu a enxaqueca. Isso é uma operação de milagre? Não é um milagre? Não, não é um milagre. Milagre é a pessoa não ter um olho e nascer um olho. Milagre é o cara não ter um braço e de repente crescer um braço. Milagre é o cara estar morto e ressuscitar. Quando estava lá em Blumenau, eu recém-convertido na igreja, eu conheci um homem chamado Jacinto. Ele era obreiro, depois ele se tornou pastor, mas ele já era um homem idoso já. Obreiro Jacinto. E ele era pedreiro, carpinteiro, mas tinha uma palavra assim, fenomenal. É um homem assim que tu chegava perto dele, tinha até medo que ele revelasse o teu pecado, né? Nem vou chegar muito perto dele, vai que ele, né? Deus revela aí o meu pecado para ele. Então eu já tinha até medo de ficar perto do homem, né? Porque o homem era sobrenatural mesmo. Então a gente é recém-convertido, né? Muito medo, muitas coisas. Mas o irmão Jacinto, ele era bem interessante. Ele, quando foi batizado nas águas, ele tinha a mão mirrada, ele era assim, ó. Mão mirrada. Ele foi batizado nas águas. Ele foi mergulhar. Quando ele saiu das águas, ele saiu curado. Recebeu uma cura. Um milagre. Operação de milagres. Ele ficou com o braço perfeito. E já foi batizado no Espírito Santo. Esse homem, então, desde aquele dia, ele não tomava uma aspirina, nem anador, nada, irmão. Meu, se botar quantos anador já tomei na vida, é aspirina, acho que já dá para fazer uma boa poupança. Mas, esse homem não tomava nada, nada. Eu dizia, mas irmão Jacinto, por que o senhor não toma? Não, porque se Deus me curou do negócio, né, por que eu vou estar tomando isso aí? Não, se eu tenho uma dor de cabeça, eu boto a mão aqui, repreendo e sai. Qualquer coisa eu oro, eu boto aqui e já sai. Não tá, né? Aí o irmão Jacinto, ele estava numa escada, e aí, eu não vi o tombo, né, irmão, mas isso aí eu acompanhei. O milagre lá eu não acompanhei. Mas ele caiu de uma escada e levaram ele para o hospital. Aí chega lá, um médico trouxe o raio-x para ele. Disse, olha, senhor Jacinto, o senhor teve aqui várias fraturas na vértebra. Nós vamos dar uma injeção no senhor vai tomar esses antibióticos, e provavelmente nós vamos ter que fazer alguma cirurgia, ou nós vamos botar um gesso no senhor agora e tal. Como é que é, doutor? Então, espera um pouquinho, doutor. Espera um pouquinho, peraí. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo aqui toda a costela quebrada, volta para o lugar. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe a sua vida. E foi trabalhar. Ficou curado. Normal. Fiz quando eu olhava para ele, será que agora que ele vai dar uma, né? Eu olhava assim para ele, né? Será que agora que ele vai dar uma torcida na cadeira? Ou vai dizer, ai, irmão, nada, nunca. Eu digo, Jesus do céu, eu quero ter a fé desse homem. Mas é isso, dom da fé, sobrenatural. Você pode pedir isso para o Senhor. Senhor, eu quero o dom de fé. Uma vez eu orei, irmãos, eu orei para esse dom. Senhor, eu lá me prostrei, chorei. Digo, Senhor, eu quero o dom de operação de milagres. Aí uma voz assim, né, no meu coração. Estás disposto realmente a receber esse dom? Estás disposto a viajar, ir para cidades,
Quem sabe vai ter que deixar o emprego. Vai ser uma vida difícil. Está disposto? Senhor, dá outro dom então. Aí eu não falei assim, irmãos. Eu só não pedi mais. Por quê? O que o Espírito de Deus quer dizer para mim? Para que você quer os dons? Se você vai para o Senhor hoje e diz, Senhor, eu quero os dons. Mas para que tu quer os dons? Para que você quer esse dom? É para minha glória? Ou é para a tua glória? Você está disposto a abrir mão de muitas coisas em função desse dom? Isso. É isso que Deus quer. Deus está aí para dar os dons. Mas você está disposto a outro, o discernimento de espírito. E como precisamos de discernimento de espírito? O que são os espíritos? São os espíritos que vão falar. Quando nós falamos, podemos falar pelo espírito do homem, pelo espírito de Deus, ou por espíritos demoníacos. Quando a gente fala pelo espírito do homem, mas a gente estiver conectado com Deus, é claro que vai estar falando das coisas do Senhor. E como é importante a gente ter esse discernimento de espírito, né? Às vezes a pessoa está falando em línguas, ou a pessoa está falando algo, e Deus já te dá o discernimento. E esse negócio não é de Deus. Ou a pessoa vem fazer uma proposta para ti, alguma coisa, isso também negócio não é de Deus. Então a gente tem que ter o discernimento de espírito. Eu me lembro de de um livro, e lá a pessoa ela fala assim que ela era amiga de uma bruxa, de uma feiticeira, e o diabo disse para ela assim, você vai lá naquela igreja, tu entra naquela igreja, e tu amaldiçoa o pastor, tu amaldiçoa aquela igreja com enfermidades, com doenças, um monte de coisa, tu vai lá e amaldiçoa. E aquela mulher foi na igreja. E começou a falar em línguas lá. E o povo, amém, 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 amém. O que faltou? Discernimento de espírito. Discernimento. Há outros a variedade de línguas, que é o falar em línguas, e a outra a interpretação de línguas, né? Eu só vou ter desses dons aí quando eu for batizado no Espírito Santo. Quando eu for batizado no Espírito Santo, eu vou ter o dom para operar milagres, o dom para profetizar, o dom para discernimento de espírito, o dom de verdade de línguas, o dom de interpretação de línguas. Então a pessoa vai falar, vou interpretar. Mas esses dons, eles são sobrenaturais, estão aliados, a origem deles está no batismo do Espírito Santo. Primeiro eu sou batizado no Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo tem dois sinais. O batismo do Espírito Santo, ou falar em línguas, e essa língua pode ser a língua dos homens, eu posso falar em japonês, alemão, inglês, francês, sei lá que língua, ou a língua dos anjos, essa língua sobrenatural dos anjos, ou lábios gaguejantes. Então lábios gaguejantes também a palavra de Deus diz que é um sinal do batismo do Espírito Santo. Então o gaguejar é um sinal do batismo do Espírito Santo. Muito bem. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como Ele quer. Então não é você que quer, Deus é que quer. Deus diz, você vai ser esse dom, você vai ser esse, você vai ser aquele, você é aquele lá, aquele acolá. Então Deus distribui individualmente a cada um como quer. Nós podemos ter todos os dons? Não. Por que nós não podemos ter todos os dons? Porque a beleza da igreja é porque Deus reparte e distribui os dons. E ninguém pode dizer assim, pois aqui para frente você pode depois ler em casa. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ti. O olho não pode dizer, eu não preciso do ouvido. O pastor não pode dizer para o diácono, eu não preciso de ti.
O diácono não pode dizer para o professor, não preciso de ti. Não pode dizer para o írio, não preciso de ti. Um precisa do outro. E a beleza do corpo. Então você olha o seu corpo. Cada membro tem a sua função. A mão não pode dizer assim para o olho, eu não preciso de ti. Aí o olho fecha. E agora? O que a mão vai fazer? Onde é que tu vai pegar o negócio lá sem o olho? Aí o olho diz para a mão, eu não preciso de ti. Tá bom. Aí a mão fica aqui, o olho só olha, mas não consegue fazer nada. Ou a mão vai dizer, eu estou mais perto da cabeça, eu boto a mão nos olhos, eu sou muito mais importante que as pernas. Perna, eu sou mais importante que você. Aí a perna diz o seguinte, tá bom, eu vou parar. Vai agora, vai trabalhar, vai fazer. Tens mão, mas sem as pernas, o que vai fazer? A igreja é assim. Nós precisamos uns dos outros. E Deus coloca na igreja como Ele quer, naquilo que lhe for útil. É assim que Deus trabalha. Eu quero chamar aqui o nosso grupo de louvor. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Deus está aqui. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Quem dá dons é Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, tudo que Ele faz na igreja, tudo que o Espírito Santo faz aqui na igreja, Ele só tem um objetivo: glorificar Cristo. Quando Cristo é glorificado, sabe por que Jesus quer ser glorificado? Para glorificar o Pai. Os três, eles são tão unidos, eles têm funções distintas, mas cada um com a sua função. É o Espírito Santo que dá dons, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, o Espírito Santo nos dá ideia, nos enche com a presença de Deus. Esqueci de falar, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele habita. Você é templo do Espírito Santo. Ei, tantos lugares para o Espírito Santo habitar. Ele escolheu você para habitar ali dentro. Por isso que você pode falar com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Como você está dentro de mim, Espírito Santo? Você está alegre dentro de mim? Mais ou menos. Que a palavra de Deus diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, mas nós também podemos alegrar o Espírito Santo. O Espírito Santo você pode usar para muitas coisas, coisas até banais. Às vezes estou lá em casa buscando alguma coisa, mesmo onde é que eu botei, daí eu paro, digo assim, Espírito de Deus, aonde eu botei aquele negócio? É como se tivesse uma foto assim na minha mente. Eu vou lá e está lá. Coisa simples. Pastor, mas tu usa o Espírito Santo para essas coisas? Irmãos, eu até uso, se é para pegar a direita ou pegar a esquerda, eu uso. Até o sapato, às vezes. Espírito Santo, qual é o melhor sapato? Às vezes o Espírito Santo me diz tal sapato, mas a mulher diz que não é outro. Daí eu não sei se eu obedeço ao Espírito Santo ou a mulher. Daí eu não sei qual é que é mais fácil obedecer. Aí eu digo assim, o Espírito Santo vai lá e fala com ela então. Mas é só um exemplozinho para a gente ver como é importante a gente estar na dependência do Espírito Santo. Agora os maridos vão dizer assim, mulher, mas o Espírito Santo me disse para usar tal roupa. Aos homens já tem uma fuga aí para dizer. Mas use o Espírito Santo, irmãos. Quantas provas na faculdade, quantas provas em pós-graduação eu estudava
E antes de fazer a prova, dizia assim: Espírito Santo, faça-me recordar aquilo que eu estudei. Mas quando eu estudava, eu também dizia: Espírito Santo, me ajuda a entender, me dê entendimento, faça eu gravar na minha mente. Eu, Espírito Santo, faço a prova naturalmente, o Espírito Santo vai me, né? Agora eu tenho que estudar, né, irmãos? Não adianta botar o livro embaixo do travesseiro. Espírito Santo, faça um milagre aqui, né? Por osmose. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Nós vamos cantar, meu irmão, e vamos deixar o Espírito Santo fluir aqui neste lugar, na tua presença. Nós estamos na presença de Deus. Ei, eu quero dizer uma coisa para você também. Quando nós cantamos, quando nós adoramos, por que centro de umbanda, centro de espírito tem batuque, tuque, tem música? Por quê? Porque a música atrai esses demônios. Atrai. Por que nós adoramos? O que nós queremos atrair? A presença de Deus neste lugar. E você sabe junto o que vem quando nós adoramos? Vem anjos. Anjos gostam de estar onde Deus é adorado. Eles vêm, eles estão, dos anjos, 1/3 virou demônio, 2/3. Então nós temos muito mais anjos de Deus do que anjos caídos. Mas só que os anjos de Deus estão quase tudo desempregados. É verdade, estão tudo lá meio na preguiça, tudo desempregado. Eles estão assim, eles não me usam. Agora os demônios, cara, demônio trabalha. Que se tem alguém que trabalha são os demônios. Esses demônios trabalham, cara. Por que eles trabalham? Porque os ímpios chamam eles, fazem oferendas, é bruxa, é feiticeiro, é tal. Eles chamam os demônios. E nós estamos ali, nem chamamos anjos, nada. Se a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, então significa, se aqui nós estamos em 200, vou fazer essa conta aí, significa que nós temos no mínimo 200 anjos. No mínimo. Pode ter uns diabinhos aí no meio também. Mas significa que cada um que está aqui, pelo menos um anjo tem. Lá com as crianças tem mais anjo, porque criança é mais anjo, né? Para cuidar delas. Então olha só quantos anjos nós temos aqui. E fora os que nós vamos atrair, que vêm para cá. E os anjos, tem um salmo, acho que é o salmo, vê ali o salmo, o Budal, salmo, eu acho que é o salmo 103, agora eu não consigo me lembrar se é esse, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, onde é que está salmos, pode não ser esse daí, mas, vamos ver se é esse, não, acho que não é não, Salmo 103, 20, Salmo 103, 20, olha só o que diz o Salmo 103, 20, achou ali, Budal? Salmo 103, 20, bendigam o Senhor, bendizei o Senhor todos os seus anjos, bota na NVI ali, está na NVI? Não está, bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Olha só, bendiga o Senhor, ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem o quê? Então os anjos bendiguem. E os anjos são o quê, irmãos? Eles são o quê? São fraquinhos. Todos de molenga, todos esgalepados. Anjo é tudo esgalepado. Cara, eles são grandes. Eles são valorosos em poder. Eles são poderosos. Anjos são poderosos, mas diz aqui que obedecem a sua palavra.
Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, você e seus servos que cumprem a sua vontade. Bendiga as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Esse é o nosso Senhor. Eu vou olhar aqui numa nova versão que tem, a Almeida atualizada. Ela diz assim: bendiga o Senhor os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros que fazem a sua vontade. Então nós fazemos, eles fazem a vontade do Senhor, mas obedecem a sua palavra. Então anjos são isso. A palavra do Senhor diz que os anjos, eles são colocados à nossa disposição para nos servirem, servir aqueles que hão de herdar a salvação. São ministros para nos servir. Os anjos estão à nossa disposição. O Salmo 91 diz que os anjos, eles nos guardam, para que a gente não tropece com as nossas pedras, nos sustentam. Nós não vamos adorar a anjos, e nem deve, não vamos adorar anjos, mas, e nem invocamos anjos, mas nós fazemos decretos. Senhor, envia teus anjos, manda teus anjos, traga os teus anjos, em nome de Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. E quando os anjos estão aí, eles trazem cura. Os anjos curam, eles fazem milagres, porque é a presença de Deus neste lugar. Então Jesus está aqui, os anjos estão aqui, e nós vamos cantar, e nós vamos louvar, e que Deus faça curas, milagres. Se você está doente, você está enfermo aqui nesta noite, nós durante a canção, nós queremos que você saísse do seu lugar. Você está passando por algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, quer emprego, está passando por uma grande luta, vem aqui na frente também. Então nós cremos que nesta noite você vai ser curado, você vai ser liberto, né? Deus vai fazer uma obra na tua vida. Não deixe de vir aqui na frente. Você está enfermo, que nós queremos orar por você. Você está passando por alguma luta, quem sabe essa tua luta é luta espiritual, quem sabe é feitiçaria, é bruxaria, é inveja, é um monte de coisa. Nós vamos estar orando e nós vamos estar decretando a vitória do Senhor sobre a tua vida. Amém, filhos? Vamos cantar. Venha para a frente.